Chegamos a uma súmula que tem que ser bem vista, com tranquilidade, de número 406, que vai tratar do litisconsórcio na rescisória, porque por vezes ela gera aqui alguma dúvida. Vamos falar aqui tranquilamente sobre o entendimento dela. Então vamos ver como que se dá o litisconsórcio na ação rescisória, se ele é necessário, se ele é facultativo. Para isso, nós vamos iniciar aqui com o seguinte exemplo. Foi ajuizada uma ação trabalhista. Então, vamos aqui em cima. Ó. O A e o B ajuizaram uma ação trabalhista em face de C e D. Ok? Essa foi a nossa reclamação trabalhista que tramitou perante a vara do trabalho. Eu tenho A e B como autores, C e D como réus, ok? Houve aqui a condenação ao pagamento de R$1 milhão. Esta reclamação trabalhista, a decisão nessa reclamação trabalhista transitou em julgado, ok? A parte ali, as empresas C e D, prejudicadas com aquela decisão que transitou em julgado, começam a pensar no ajuizamento de uma ação rescisória. Então, vamos ajuizar uma ação rescisória porque houve corrupção aqui em relação a essa decisão, por isso que nós fomos condenadas ao pagamento de R$1 milhão. Vamos provar aquela corrupção ou vamos demonstrar que o juiz era impedido, não poderia ter decidido ali aquela ação, e o impedimento é uma outra hipótese também da rescisória. E a gente começa a pensar e começa a discutir em relação ao litisconsórcio. Porque nessa reclamação trabalhista ali, eu tenho litisconsórcio ativo e passivo, ok? E a gente começa a pensar aqui no ajuizamento da ação rescisória. Quem seriam os possíveis autores da ação rescisória? Os prejudicados ali na reclamação trabalhista C e D. A gente começa a pensar quem seriam os autores da rescisória. Tem que ser obrigatoriamente C e D? Ou pode ser apenas C? Ou pode ser apenas D? Essa é uma primeira pergunta. E os réus da ação rescisória? Aqueles que se beneficiaram da decisão proferida na reclamação trabalhista, no caso A e B. Será que eles têm que ser incluídos necessariamente como réus na ação rescisória? Ou seja, os réus da rescisória têm que ser A e B? Ou pode ser apenas A, pode ser apenas B? Surgem essas dúvidas em relação ao polo ativo e polo passivo da ação rescisória. Nós vamos lendo aqui os incisos da nossa súmula e vamos montando ali em cima com o desenho a nossa ação, ok? Então vamos para o inciso primeiro da nossa ação rescisória. Ó, o litisconsórcio na ação rescisória é necessário em relação ao polo passivo da demanda, ou seja, os réus da ação rescisória têm que ser necessariamente incluídos. No caso aqui, A e B. O polo passivo da ação rescisória obrigatoriamente tem que constar A e B. O litisconsórcio ele é necessário. A e B haviam sido beneficiados pela decisão do R$1 milhão. Então, se eu vou discutir aquela decisão, se eu quero desconstituir aquela decisão, obrigatoriamente tenho que incluir A e B como réus na rescisória. Eu não posso ajuizar a rescisória só apenas em face de A, só apenas em face de B, porque é a mesma decisão que beneficia A e B. Então, se é a mesma decisão que beneficia A e B e eu quero desconstituir esta decisão, eu tenho que ajuizar a rescisória em face de A e B. Litisconsórcio necessário, obrigatório, ok? Por que que é obrigatório? Vamos aqui, ó. Porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução dispar para os litisconsortes em face da indivisibilidade do objeto. Como eu falei para vocês, se é a mesma decisão
que beneficiou A e B. Para desconstituir essa mesma decisão, tenho que ajuizar em face dos dois. Perfeito, galera? Então, em relação aos réus, tenho que incluir todos aqueles, obrigatoriamente, que foram beneficiados com a decisão. Agora, nós vamos falar sobre o litisconsórcio ativo, sobre os autores da ação rescisória. Quem foram aqueles prejudicados pela decisão do 1 milhão? C e D, ó. Tá lá em cima, ó. C e D foram condenados, prejudicados ali com a decisão de R$1 milhão. A pergunta que se faz agora é a seguinte: na ação rescisória, tenho que ter como autores C e D obrigatoriamente ou posso ter apenas C ou apenas D? E aí, galera, olha aqui, ó. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide. Ou seja, galera, aqui eu tenho, ó, litisconsórcio facultativo. A ação pode ser ajuizada por C e D se eles quiserem? Pode. Mas se um deles não quiser, pode ser ajuizado só por C? Pode. E se o C não quiser, se apenas o D quiser, ó, vai apenas o D. Aqui estamos falando que a aglutinação dos autores, no meu exemplo C e D, se faz por conveniência e não por necessidade. Não há necessidade da ação ser ajuizada por C e D. Será ajuizada por eles se eles quiserem. Eles vão se aglutinar, eles vão se juntar ali como autores se eles quiserem, por conveniência, ok? Então, em relação ao polo passivo, necessário. Todos aqueles que foram beneficiados pela decisão que se está discutindo. Agora, em relação ao polo ativo, facultativo, vamos ajuizar a ação quem quiser. Ok, galera? O inciso 2º, vamos lá para o inciso 2º da mesma súmula. Ó, vamos pensar o seguinte: a ação ela foi ajuizada pelo sindicato em face da empresa. Essa é a nossa reclamação trabalhista. Foi ajuizada em face da empresa pelo sindicato. O sindicato estava representando aqui essas pessoas. Ou seja, o sindicato ele foi substituto processual. O sindicato substituto processual estava discutindo o direito alheio, direito dessas pessoas aqui, dessas 100 pessoas, por exemplo. Ok? Aqui nesta ação, a empresa foi condenada a pagar R$1 milhão, ok? Esta empresa decide ajuizar a ação rescisória. Eu vou ajuizar a ação rescisória. A dúvida que existia antes desta súmula era a seguinte: e os réus dessa ação rescisória? A empresa quer ajuizar a ação rescisória e os réus serão os 100 que foram beneficiados com aquela decisão, ou pode ser o sindicato? E aí? O sindicato ele vai ser o réu da ação rescisória ou eu tenho que ajuizar em face dos 100 que foram beneficiados por aquela decisão do 1 milhão? E aí, galera? Olha o inciso 2º, tranquilo aqui pra gente. O sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos foi proferida a decisão rescindenda, que é essa decisão aqui de 1 milhão, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória. Então, olha aqui, ó, autor da rescisória, empresa, réu, sindicato, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos. Não há citação aqui dos 100 empregados, porque inexiste litisconsórcio passivo necessário. Não tem que incluir os 100 empregados beneficiados ali no polo passivo. O polo passivo vai ser ali da
do sindicato substituto processual. Ok, galera? Inciso segundo mais simples, vamos tomar bastante cuidado com o inciso primeiro. Beleza? Já voltamos daqui a pouquinho. Um abraço!